Olá, sou o professor Guilherme Carriel, pesquisador e professor de Yoga e Ayurveda, e eu estou aqui hoje para responder uma pergunta que muitas pessoas, muitos alunos têm dúvida, que é sobre a carne na alimentação. Então, muitos alunos costumam me perguntar se o Ayurveda é uma dieta vegetariana, porque está na moda muitas dietas que incluem, ou melhor, excluem a carne da alimentação. E no meio do yoga a gente fala muito, a gente vê muito sobre o vegetarianismo. E a pergunta que surge é, e aí, a carne pode no Ayurveda, não pode? Qual que é a perspectiva da carne no Ayurveda? Então é assim, primeiro que o Ayurveda não é uma dieta, o Ayurveda é uma ciência do período da vida, Então, assim, tudo que acontece na vida, nesse período em que a gente está vivo, diz respeito ao estudo do Ayurveda. E como a alimentação é uma das coisas fundamentais, um dos pilares para a nossa sobrevivência, está lá, cuidados quanto à alimentação. Além de muitos outros aspectos da vida que estão, de uma forma ou de outra, inseridos dentro do estudo do Ayurveda. Então sim, falamos de alimentação dentro do Ayurveda. O Ayurveda ele não proíbe e nem condena o uso de nada, de nenhum tipo de alimento, de nenhum tipo de substância. É descrito dentro dos textos clássicos do Ayurveda diversas substâncias, diversos alimentos, diversos animais e quais as suas propriedades, quando a gente põe ele dentro da boca. O que ele faz dentro do nosso corpo? Tem a carne de diversos animais. Então, assim, quando a gente vê lá no Ashtanga Hridaya, que é um texto clássico, que a gente estuda Ayurveda, e no capítulo 3, que a gente fala sobre o que a gente deve fazer e não deve fazer dentro das estações, é engraçado de ver que uma das primeiras recomendações alimentares que aparece lá é exatamente indicando o consumo de carne. Ele vai dizer que no inverno, que é um momento em que o nosso fogo digestivo está mais forte, a gente pode perceber que no inverno dá mais fome, muitas pessoas sentem mais fome no inverno do que em outras estações do ano, e vontade de comer coisas pesadas, gordurosas, doces. Isso acontece porque o nosso corpo provavelmente está precisando de mais energia para se sustentar nesse período frio. Então ele pede comidas mais pesadas, mais difíceis até de digerir. E a indicação que o Vagbhata coloca nesse texto é: coma depois da sua atividade física, depois que você executou as suas limpezas, você vai se alimentar com uma sopa de carne. É uma sopa bem pesada, gordurosa, com vegetais e carnes. É uma das primeiras indicações de alimentação que o Vagbhata, que é o autor desse texto clássico, vai colocar para alimentação. Ou seja, o Ayurveda não é uma disciplina, uma ciência vegetariana, porque ele indica carne na alimentação. Mas tem um porém, Não quer dizer então que a gente deve sair por aí comendo só carne, um monte de carne. Isso também é um cuidado que os textos do Ayurveda traz. Que tipo de carne comer, quais são as carnes mais benéficas para o ser humano e quais não são. E sinto lhe informar, foi decepcionante para mim também quando eu descobri a carne de vaca, a carne de boi, os bovinos, é apresentado pelo Ayurveda como uma das piores carnes para o ser humano comer. Não é uma das carnes mais recomendadas. Por quê? Porque é uma carne de difícil digestão. O Ayurveda indica alimentação com carne de cabra, de ovelha, como melhores do que o consumo de carne bovina. E temos um porém ainda maior, Segundo essa perspectiva, aquilo que o animal come e a forma como o animal vive é muito relevante para a qualidade dessa carne e para aquilo que vai vir para dentro do nosso organismo e aquilo que quais vão ser os efeitos desse alimento dentro do nosso organismo. E um dos aspectos principais a serem observados é quais são os alimentos que esse animal come. Então, assim, se o animal não come os alimentos que ele comeria naturalmente na natureza, por exemplo, o boi e a vaca comem pasto, comem grama, quando vivem soltos na natureza. E não é o que acontece com a carne que a gente consome. A carne que a gente consome, os animais comem ração, comem trigo, comem milho.
milho transgênico, comem alimentos extremamente contaminados com agrotóxicos e pesticidas. E esse tipo de alimentação torna a carne desses animais extremamente danosa para o organismo do ser humano. Então, por mais que a gente possa comer a carne dentro da perspectiva da Ayurveda, não tem nada contra o consumo de carne, esse tipo de carne do qual a gente come, ele deveria ser evitado. Por conta disso, o animal ele não vive a sua vida natural, né? Não tem o seu espaço para pastar, para caminhar, para correr, né? Expressar seus hábitos e seus costumes naturais dentro da natureza, e come um alimento que não é de fato o alimento dele, que ele comeria se ele estivesse vivendo solto. Isso é um problema muito grande, porque a qualidade dessa carne vai ser péssima para o nosso organismo. Ela vai ser difícil de digerir e vai gerar toxinas dentro do nosso corpo, que a longo prazo, né, acaba gerando doenças. Uma outra questão que sempre aparece também, então os peixes, né? Então a gente ouve falar que peixe é uma carne mais leve, né, mais fácil de digerir, e são os melhores alimentos de origem animal que a gente pode pensar. Entretanto, atualmente, a gente percebe que o oceano é um grande lixão, né, que o ser humano tem jogado lá dentro tudo aquilo que ele não sabe onde colocar. Então, os oceanos estão com níveis de contaminação, né, de metais pesados muito grandes. Então, há diversos estudos atualmente que mostram a carne de atum, a carne de salmão, né, com elevados níveis de chumbo, de mercúrio e metais pesados. Ou seja, o peixe, né, deixou de ser, a carne de peixe deixou de ser uma carne boa, né, e um bom alimento para o ser humano. Então a gente vive num momento bastante delicado quanto à alimentação, né? Ah, então professor, a gente não vai comer mais nada, porque o solo está contaminado, né? A carne está contaminada, o oceano está contaminado, o rio está contaminado, então a gente vai viver extremamente preocupado e não vai comer mais nada. Não, não é para tanto, né? Mas sim para a gente prestar atenção naquilo que a gente está comendo, a qualidade daquilo que a gente está comendo, levando em consideração todos esses aspectos. E quanto à questão de agrotóxicos, né, que sempre também é bastante relevante, agrotóxicos eles são bioacumulativos. O que isso significa? Né, que ao longo da vida a gente vai comendo agrotóxico e aquilo vai ficando acumulado dentro do organismo. A gente não consegue eliminar, né, elimina pouco disso. E os animais também. Então, animais que se alimentam de ração, né, vinda de milho, soja e outros cereais transgênicos e plantados cheios de agrotóxicos, eles acumulam agrotóxicos ao longo da sua vida. Ou seja, você comer um morango, né, que é um dos grandes alimentos, né, com contaminação de pesticidas, faz menos mal do que você comer um pedaço de bife, né? Porque o bife ele vai estar com de agrotóxicos extremamente acumulados dentro do organismo desse bicho. Não quer dizer também que a gente vai parar de comer carne, né? Quem tem esse hábito não há necessidade de parar de comer carne, mas vai cuidar, né, com a qualidade dessa carne que se consome, né, da qualidade de vida que esse animal teve até chegar ao seu prato. Então hoje a gente já tem diversos produtores de carne orgânica, então é preferível que se a gente vá comer, né, que se coma uma carne de melhor qualidade. Assim como os peixes, né? Tomar esse cuidado com relação de onde vem esse peixe, né? Como que ele foi tratado, como que ele foi cuidado, qual que é a alimentação. De fato, na prescrição, né, de alimentos de origem animais dentro da tradição e dentro do estudo, né, do Ayurveda, se prescreve sempre a carne de animais silvestres, de animais que são caçados. Por quê? Porque eles expressam a sua vida dentro da natureza, né? São animais mais saudáveis, né? Não são animais confinados, que são cheios de doenças, que tomam antibióticos. Então são animais que estão vivendo a sua vida e comendo aquilo que eles comeriam naturalmente na natureza. Essa seria a melhor carne para consumo humano. Então a gente percebe que a carne, né, é um alimento difícil da gente achar de boa qualidade atualmente. Então é bom a gente ter bastante cuidado. Outro aspecto que a gente vai lembrar é que a carne sempre foi, dentro da história humana, um alimento muito difícil de ser conseguido. Imagine que para você conseguir um animal até 200, 300 anos atrás, era difícil, né? Ou você
era um produtor, tinha lá na sua casa um porco, uma vaca, galinhas, né, que cuidavam e viviam soltas, ou você tinha que caçar esse animal. E para caçar um animal não é algo muito simples, né? Então sempre a carne ela foi um alimento escasso na dieta humana. Quem que comia bastante carne? Os reis, né? A pessoal da grande elite, principalmente os reis no passado. Qual a imagem, né, do rei? Se a gente vê as pinturas dos artistas, né, da Idade Média, a gente percebe que o rei, né, as pessoas do clero, que tinham uma alimentação mais abundante, eram sempre representados, né, como pessoas obesas, cheio de problemas de saúde. Então eles tinham as doenças que eram somente dos reis. Hoje a gente vive nessa abundância de alimentação, né? Raramente o ser humano sofre de doenças de escassez de alimento, somente em países, em locais muito pobres e muito carentes, né, que a gente vê seres humanos morrendo de escassez. Na maioria dos casos, né, na cidade grande, os estudos estão aí para comprovar que o ser humano tem morrido por doenças de excesso de comida, de excesso de alimentação, de excesso de açúcar, de excesso de carne, né, diabetes, pressão alta, colesterol. Todas essas doenças estão relacionadas com o excesso e não com falta, muito mais relacionadas com o excesso de consumo de alimentos inadequados. Então a carne na história humana sempre foi algo pouquinho, né? Havia lá um momento especial, né? No Natal se matava um peru, né? O peru de Natal, ou matava um leitão no Natal que toda a família comia e acabou, né? Não era mais o ano inteiro, todos os dias, 3 vezes por dia comendo carne. Então a quantidade de carne, né? A quantidade de alimento também é um aspecto muito importante. Não adianta nada a gente comer tudo que é de bom e comer demais, né? Sempre dosar aquilo que é bom e a quantidade dele. A carne, ela pode ser boa para algumas pessoas, para alguns organismos, dependendo de como esse animal foi criado, mas a quantidade também é muito importante de ser levada em conta, né? O ser humano sempre comeu carne como um alimento raro de conseguir na natureza, difícil de conseguir. Por isso era sempre bem picadinho, bem cozido, né, numa sopinha, com diversas especiarias. A gente pode olhar dentro das culturas mais tradicionais, aqui no Brasil, mais regionais, a gente vê diversas formas de preparo de carne, né? Que a gente percebe que a carne ela era cozida por um longo período, né, numa panela de barro, ficava lá de 3, 4, 5, 6, 7 horas, 10 horas cozinhando para que aquilo pudesse ser bem digerido, né, para o organismo humano. Então eu espero ter contribuído com esse vídeo para a sua visão a respeito da alimentação com carne, né? Como que o Ayurveda vê a carne na alimentação. Eu posso pensar depois, se vocês quiserem, né, a gente falar um pouco da alimentação da carne na perspectiva daí do yoga, né, na prática do yoga. O que os textos clássicos do yoga vão dizer sobre o consumo de carne, né? Como que a tradição do yoga vai ver então a alimentação com carne. Isso a gente pode fazer no próximo vídeo. Então eu agradeço a audiência de vocês. Se vocês curtiram, coloca um joinha aí, aperta o sininho e se inscreve no canal para você receber informações de quando eu publicar outros vídeos novos. Tá bom? Namastê!